Sim, eu fiz estribulia. Fiz uma bagunça que me levou a quebrar o dedo. Sabe dessas assim, inocentes, correndo com o sobrinho, numa sala escura, é fato. E você encontra o pé do sofá da casa da sua mãe? Pois é, foi isso. Mas agradeço a Deus porque foi comigo, não foi com ele. Meu sobrinho tem 6 anos, um deles, esse, né, com o qual eu fazia a minha baguncinha básica. E pelo que tenho sentido nos últimos, hoje faz um mês, aliás, que eu estou assim. Pelo que eu tenho sentido, um simples dedinho, que no meu caso é inho mesmo, prefiro que seja comigo do que com ele, sinceramente. Nunca tinha quebrado nada, né, dos ossos. Mas não recomendo que façam isso. Olhem bem os pés, os sofás, as cadeiras, as mesas e etc. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Eu reitero, quantas vezes forem necessárias, a minha felicidade de sempre estar nessa igreja. E eu falo isso e a voz é embaixo. Não está autogramado isso. Eu tenho preciosas histórias aqui. E eu aguardo o céu, onde outras histórias ainda mais maravilhosas teremos juntos, para viver e para contar. A irmã Neuza, logo na entrada, com sua delicadeza, com a mesma delicadeza com que me fez o convite para estar com vocês aqui, entregou-me uma marca-página com dizeres, estampas sobre a família. Creio que vocês também tenham recebido. E também esta agenda de oração, que também já foi entregue à membresia da igreja, que é outros talvez. O importante é que não deixemos que ela seja somente pedacinhos de papel presos por uma espiral, esquecidos no canto da casa. Esta agenda tem um objetivo, e ela explicou-me que são pessoas por quem a igreja orará durante o ano. E eu achei interessante, o título é Todo Mundo, né? Como é que é? Um por todos, todo mundo orando por todos? Um por todos e todos por um. Como esquecer isso, não é? E esse instrumento, essa ferramenta, é para contribuir para a nossa oração intercessora. A importância que ela tem de lembrarmos de que há outros que precisam da nossa oração e que também nós precisamos da intercessão dos demais. Use a ferramenta. Eu posso levar essa, né, irmã? Que eu já vou usar. Eu gosto dos caderninhos e das anotações nas agendas para não esquecermos. O Senhor tem uma mensagem para nós nesta manhã relacionada à família cristã, relacionada à família de Deus e à família num sentido geral, social. Quem dera, socialmente falando, as famílias acatassem mais as orientações divinas, certamente não teríamos a sociedade que temos hoje. No âmbito da igreja, a nossa responsabilidade enquanto família cristã ainda é maior, sabemos disso. Pelos ensinamentos que temos, pelos conhecimentos que temos, não podemos ser negligentes com aquilo que Deus nos ensina, com aquilo que Deus nos dá de compreensão de como deve ser a nossa família. Seja ela qual for,
seja ela que constituição tenha. Vivemos num mundo em que as famílias estão sendo constituídas de formas tão diferentes, até afastando-se dos princípios divinos, na própria constituição dessa instituição criada por Deus. Mas a palavra de Deus nessa manhã tem uma mensagem para que pensemos, retomemos, relembremos algumas coisas, alguns princípios que o Senhor tem para a nossa vida e família. Antes, porém, eu gostaria de lembrar um cântico que existia no hinário, antes desse hinário que usamos agora, que é o hinário adventista. Existia um hinário que nós usávamos, que era o hinário Cantar ao Senhor. Não é da minha época. A minha bisavó me contou sobre esse hinário. Fique bem claro isso. Eu gostava muito do Cantar ao Senhor. Eu me lembro, o meu primeiro era pequenininho, assim, semelhante a esse. E antes de começar a ler, eu cantava com ele de cabeça para baixo. Virava com as letras de cabeça para baixo. Tem uma foto na minha casa mostrando isso. E havia um hino naquele hinário, dentre todos os que estavam ali, os 600 e alguma coisa, que eu gostava bastante, mas ele não está no hinário adventista. Fala sobre a luz de Jesus. A energia que gera luz elétrica, não é? A energia elétrica está sendo, por vezes, comprometida na sociedade na qual vivemos. E até solicitações de racionamento já existiram com mais força e vez ou outra existe. Estamos no horário de verão, justamente por causa dessa economia na energia. Mas a luz de Jesus e a energia que vem dele jamais deve ser racionada na nossa vida. Muito pelo contrário, nós somos a luz do mundo e a nossa luz deve brilhar de forma forte para que ilumine também a vida de outras pessoas. E o cântico fala exatamente sobre isso. Se você conhece, por favor, vamos cantá-lo. Ele diz assim: Cristo Jesus, meu irmão divinal, é meu pastor protetor sem igual, com sua força me livra do mal, ele me guarda sempre na luz. Cristo me guarda sempre na luz, que grande amigo se tenho em Jesus. Ele me guia ao céu que conduz, ele me guarda sempre na luz. Forte é a mão, imutável amor, que me sustém no perigo e na dor. Tenho confiança no meu Salvador, ele me guarda sempre na luz. Você sabe? Cristo me guarda sempre na luz, que grande amigo se tenho em Jesus. Ele me guia ao céu, me conduz, ele me guarda sempre na luz. Cante. Cristo me guarda sempre na luz. Isso! Que grande amigo se tenho em Jesus. Ele me guia ao céu, me conduz, ele me guarda, amém? Sempre na luz, ele me guarda sempre na luz. A tua palavra, Senhor, é lâmpada, é luz para os nossos caminhos. Nós vamos abri-la neste momento
desejamos que a presença do Espírito Santo permaneça conosco, para que os teus ensinamentos venham até o nosso coração. Tragam, Senhor, confirmação de que o Senhor quer a nossa felicidade pessoal e também familiar. E nos ajude, Senhor, a compreender, a vencer desafios, se isso for necessário e preciso, para termos a nossa família aos teus pés e um dia entregá-la, Senhor, quando tu vieres nos buscar. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 22. Este é um texto muito conhecido. Tenho certeza que muitos sabem até de cor. Provérbios 22. Versículo 6. É este pequeno texto que o Senhor tem para nós hoje. Porém, uma mensagem muito importante. E gostaria que olhássemos para esse texto hoje com o olhar de todos aqueles que compõem a família. Por vezes nós olhamos para ele com o olhar somente da criança, o olhar infantil, daquele que está aprendendo nesse seio familiar. Mas hoje vamos tentar olhar com um pouquinho mais de amplitude, porque o Senhor tem lições preciosas para todos aqueles que compõem a família por meio deste verso. Leiamos Provérbios 22, 6. Diz na minha tradução: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O verbo que começa este verso é um verbo que está posto como uma ordem. Da língua portuguesa nós dizemos que ele está no imperativo, não é? Ele está mandando, ele está ordenando. Ensina. Outras traduções, como uma mais antiga, a Revista e Corrigida, diz instrui. E não instrui a criança, mas instrui o menino. O que era o menino na sociedade judaica, que era instruído. Numa linguagem um pouco mais, uma tradução um pouco mais moderna, como a linguagem de hoje, por exemplo, diz educa. Educa a criança. Há três verbos que parecem que querem dizer a mesma coisa, mas não. O verbo instruir, o verbo ensinar e o verbo educar têm as suas semelhanças, mas também têm umas diferenças que são fundamentais para a compreensão do que o Senhor está escrevendo aqui, ou dizendo aqui por meio de Salomão. Quando nós vamos ao dicionário e procuramos o significado da palavra ensinar, do verbo ensinar, nós encontramos que ensinar é instruir, doutrinar, dirigir a formação de alguém. Quando vamos ao verbo instruir, nós encontramos que instruir é ensinar, adestrar, esclarecer, documentar até. Quando vamos, porém, ao dicionário e encontramos o verbo educar, vemos ali o sinônimo estimular, desenvolver e orientar as aptidões do indivíduo, aperfeiçoar e desenvolver as faculdades físicas, intelectuais e morais. E nós, como cristãos, acrescentamos a esse dicionário as faculdades espirituais, obviamente. Percebemos então que educar é o verbo que melhor expressa aquilo que Salomão está ordenando no início desse verbo. Ensinar se assemelha muito mais a doutrinar, a instruir. Instruir é como que você adestrar, como fazemos até com animais, não é? Nós instruímos, nós adestramos, e ele não raciocina, ele não sabe às vezes o que está, no caso do animal não às vezes, mas sempre, não sabe o que está levando a obedecer. Ele apenas obedece. Senta, deita, levanta. Amigo. Não é? Na condição
também há uma diferença. E o verbo que está aqui tem uma base no hebraico que é shanak. Shanak é alimentar, no sentido de educar. E alimentar de forma completa, total. A educação que Deus propõe, nós vemos isso em Deuteronômio 6, por exemplo. Nós vemos que a educação que Deus propõe é uma educação completa. A educação do indivíduo que Deus deseja que seja no céu é uma educação física, é uma educação moral, é uma educação emocional, é uma educação espiritual, é uma educação social. Então, shanak é educar no sentido de manter alimentado constantemente, educado de forma completa. Quando então Salomão vem com uma ordem imperativa, ensina, educa, instrui, ele está dizendo que aquele que está no seio da família, ou há alguém, há uma figura no seio da família que precisa ser ensinado, que precisa ser educado, que precisa ser orientado, que precisa ser alimentado de forma total. E quando nós vemos a ordem, o ensinar, o educar, nós, se olharmos somente para o versículo 6, não encontramos uma consideração maior do que deve ser ensinado na família. Mas quando nós olhamos todo o capítulo 22, nós encontramos uma lista que pontua algumas coisas importantes e interessantes com relação ao que deve ser ensinado em família. Exemplo, se voltarmos ao versículo 1, nós vamos ver que Salomão fala que mais vale o bom nome. O bom nome é um desses ensinamentos que devem acontecer no seio da família. Um nome em que as pessoas ouçam e tenham uma boa referência. E olha que ensinamento precioso deve acontecer na família, não é? Há nomes que nós ouvimos e automaticamente não nos remete a boas lembranças ou a boas situações. O que é que vem à nossa mente quando nós ouvimos o nome Adolf Hitler? O que é que vem à nossa mente quando nós ouvimos o nome Fernandinho Beiramar? O que é que vem à nossa mente quando nós ouvimos o nome Madre Teresa de Calcutá? Começou a melhorar, né? Aliás, melhorou bastante. O que é que as pessoas ao redor da minha família, de perto, de longe, meus vizinhos, minha igreja, minha escola, a faculdade, o que é que as pessoas pensam do nome que eu tenho, do nome que a minha família tem? Um dos pontos que devem ser levados em conta no processo de educação da família é o bom nome. Percebam que Salomão traz o substantivo e o adjetivo. O nome, não um nome qualquer, mas o bom nome. Um outro item que deve estar na nossa lista de educação está lá no versículo 3, quando diz que o rico e o pobre encontram a um e ao outro faz o Senhor. Aqui está o ensinamento de que não há diferença para Deus entre aquele que tem dinheiro e aquele que não tem. Lição de tolerância, de igualdade entre as pessoas é um ensinamento que pode e deve estar na família. Um outro item está no versículo 4, que fala da humildade, do temor ao Senhor. O versículo 5 fala de guardar a alma. Guardar a alma é algo que deve ser ensinado no meio da família cristã. Guardar a alma, irmãos, é valor à vida. Ensinar alguém a guardar a alma é dar valor à sua vida. Quando olhamos também para as redondezas do mundo no qual vivemos, vemos que os princípios do guardar a alma estão bem invertidos. Vemos homens, por exemplo, que não valorizam as suas mulheres. Vemos que ouvimos músicas, por exemplo, que muito ao contrário denigrem a imagem feminina e também masculina. Vemos por vezes cidadãos e cidadãs que não valorizam a si
com aquilo que vestem, com aquilo que não vestem, com aquilo que mostram demais, quem sabe, não estão guardando, não estão preservando a sua alma e a sua vida. Isso só para pontuar alguns exemplos. Outro aspecto, lá no versículo 9, Salomão fala da generosidade, no 11, da pureza de coração, da graciosidade do falar, e por aí vai. Há ensinamentos preciosos que devem ser cultivados dentro da família, e muito mais especificamente dentro da família cristã. Quando nós falamos, porém, de ensinamento dentro do aspecto familiar cristão, é necessário que nós pensemos que para ensinar nós precisamos primeiro aprender. É necessário que primeiro nós aprendamos, porque não há como ensinar ou dizer ao outro, passar para o outro aquilo que nós não temos. Quando Salomão vem com a ordem inspirada por Deus, ensina, ele já vem com o pré-requisito de que aquele que se propõe a ensinar é aquele que já sabe, ou aquele que está sempre em processo de conhecimento, sempre em processo de aprendizagem. A aprendizagem é algo que está intimamente relacionado à ensinagem. E obviamente aqui, quando Salomão dá a ordem no imperativo, ensina, educa, instrui, Salomão está falando diretamente para uma figura adulta, para uma figura madura, para uma figura que já tem um conhecimento e que tem condição de instruir, de educar, de ensinar. Aí ele vem na sequência: instrui quem? Educa a quem? Shanak. E ele diz: ensina, educa a criança. Percebam então, há um adulto, há uma figura, e aqui podemos colocar, já que estamos falando de família, os educadores diretos, um pai e uma mãe. Podemos colocar também educadores indiretos, uma tia, tio, avó, a própria igreja, que é uma educadora indireta, clube de desbravadores, educadores indiretos, aventureiros, classes da escola sabatina, que recebe a criança, os adolescentes, no âmbito de um adulto que educa uma criança. Educa a criança, então subentende-se que este adulto tem a condição de educar essa criança. Cai por terra aqui, já nessas primeiras palavras de Provérbios 22:6, a ideia, a filosofia barata de que uma criança pode se autoeducar. Quando Salomão diz educa a criança, ele está dizendo pai, educa a criança. Ele está dizendo mãe, educa a criança. Igreja, educa a criança. Porque a criança por si só não tem condição de se educar. E a gente pode ver isso até lá no versículo 15, quando ele diz que a estultícia está ligada no coração da criança. Estultícia é a tolice, a falta de conhecimento, de maturidade. A criança não está preparada para se autoeducar. E quando olhamos também para a sociedade por vezes, e a gente vai fazendo contraponto entre o que a Bíblia propõe e a sociedade que temos, por vezes vemos crianças que estão se autoeducando. Onde é que está a figura educadora? Onde é que está, e a gente pergunta, onde é que está a mãe dessa criança? Onde é que está o pai? Onde é que está a igreja? Onde é que estão as figuras educadoras dessa criança? Educa a criança porque ela não tem condição de se autoeducar. Outro ensinamento para a família: educa a criança no caminho em que deve andar. Por vezes, quando falamos desse verso, e talvez pelo fato dele ser muito conhecido, nós falamos sem prestar atenção em alguns detalhes. E às vezes dizemos assim: educa a criança ou ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda não. Certo? Há, porém, uma letrinha aqui que traz um significado completamente diferente. O texto diz: ensina a criança no caminho. É isso que está na sua Bíblia? Ensina a criança no caminho. Mas qual é a diferença, Soraya, de ensinar ou de educar a criança o caminho
ou de ensinar no caminho? Nossa, total diferença. Quando eu ensino o caminho, eu somente aponto, indico aquele que está sob meu cuidado, educador. Eu posso educar aqui à distância e dizer, não é para aquele que está, olha, vai por ali. Se ele caiu, não, levanta. Não, mais um pouco para a direita, mais um pouco para a esquerda. E você está à distância, somente instruindo quem sabe, somente tentando adestrar, porque nem o adestramento acontece assim tão à distância. É preciso vocês estarem juntos, alimentar, e dar um biscoitinho, e a raçãozinha, e etc. Portanto, educar no caminho indica comprometimento direto. Indica que você, para instruir, para educar de modo correto, você precisa estar inserido em, no, em, o. Você precisa estar dentro. Você precisa também estar nesse caminho. Você precisa estar segurando na mão daquele que está sendo orientado, daquele que está sendo educado. E aqui a gente amplia um pouco essa visão, não é? Do estar no caminho. De uma mãe que precisa estar com a sua mão segura na de um pai neste caminho. E de ambos juntos no caminho com aquela criança, quem sabe, que está sendo educada. De um avô, de uma avó, de uma igreja que precisa estar no caminho para que as orientações e a educação dessa família, do bom nome, da gentileza, do guardar a alma, do valor à vida, da humildade, da generosidade, da pureza de coração e etc, 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 para que isso seja aprendido de forma conjunta. E aqui vem uma outra palavra importante do ensinar no caminho, que é uma coisa chamada exemplo. Ao estar no caminho, eu não me abstenho. Eu não digo com as minhas atitudes e às vezes até com as minhas palavras que eu não tenho nada a ver com isso. Ao estar no caminho, eu estou envolvido, estou próximo daquele, daquela que está sendo educada. E o meu exemplo, sabemos, educa muito mais do que as palavras, do que o discurso. Se esse discurso for vazio e não for corroborado por esse exemplo. Ensinar no caminho é comprometer-se, é envolver-se. Não é somente olhar à distância e indicar o que deve ser feito. E a gente pode pensar em algumas situações e algumas coisas práticas do ensinar no caminho. Quando nós estamos no caminho, uma família que está junta no caminho, e a própria palavra de Deus diz: que caminho é esse? O texto diz o seguinte: ensina a criança no caminho. Qual caminho? O que você quer? O que você pensa que é o correto? No caminho que deve andar. Ensina, educa no caminho em que deve andar. Então também entende-se que não é qualquer caminho. Não é o caminho que eu acho correto, mas é o caminho do assim diz o Senhor. E o caminho do assim diz o Senhor está exemplificado em João 14. Quando o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então o processo de uma vida em família, em que estamos aprendendo juntos, estamos no caminho juntos, nós estamos no caminho que é o próprio Cristo. E se estamos no caminho que é o próprio Cristo, nós precisamos manter Cristo dentro da nossa família. E como é que fazemos isso, irmãos? Vamos lembrar, não é? Como fazemos isso? Por meio da palavra, do culto, da família reunida. Daquele culto que pode ser breve. E quando falamos em culto, você não precisa ler 5 páginas, 5 capítulos, cantar 30 hinos e absolutamente. Quanto mais objetivo, porém sincero, e preparando aqueles que estão no seio da família, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Tem coisas que estão sendo perdidas neste caminho que nós pretendemos andar. Se o caminho correto para educar, para estar em família, é o caminho que é o próprio Cristo,
Nós não podemos negligenciar a presença de Cristo dentro da nossa casa. E nós sabemos que Ele só entra se nós abrimos a porta. Ele não nos invade, Ele não arrebenta a cerca. Precisamos abrir a porta da nossa casa para que Ele entre. Ele está à porta e bate. E a porta da nossa casa precisa ser aberta para que o Senhor entre. E isso cotidianamente nós sabemos. Ensina a criança no caminho, não qualquer caminho, mas o caminho que ela deve andar, o caminho em que esta família deve andar. E vem então o último trecho do texto, que parece uma predestinação, mas não é. A Bíblia não é um livro de predestinações. Deus não trabalha com predestinações. E quando lemos o texto, parece que está predestinada à vitória, o futuro garantido. Mas não. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Não parece? Parece. Você vai ensinar a criança, a família, no contexto, no caminho que é Jesus. E lá na frente, quando ele crescer, quando ele amadurecer, quando ele adultecer, quando ele envelhecer, jamais se desviará dele. Parece que o texto está dizendo isso, mas não está. E a realidade da vida está aí para nos mostrar isso. Nós vemos famílias muito bem orientadas no caminho de Deus. Vemos famílias cujos pais e as mães se dedicam cotidianamente à boa educação dos seus filhos, em todos os aspectos, e colocando como prioridade a espiritualidade do lar. E vemos lá na frente os adultos, que antes eram crianças nessas famílias, os adultos, os adolescentes, lá à frente, mesmo tendo todo este. Conhece histórias assim, que por vezes a gente não explica. Uma família muito bem estruturada, e lá à frente o indivíduo decidiu que não quer mais seguir os caminhos de Deus. Quebrou a predestinação? Absolutamente. Deus não nos predestinou, Deus não nos automatizou. A única coisa para a qual estamos garantidos é para a salvação em Cristo Jesus. E isso não é de menor importância, não é? Amém mesmo. Mas existe uma coisa dada pelo próprio Deus, que é a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. O verbo aqui na tradução, ele está um tanto quanto equivocado. O verbo correto, baseado no hebraico, não é se desviará dele, mas é não se esquecerá dele. Ensina, educa a criança, mantém a sua família no caminho em que deve andar. Esse caminho é o próprio Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E mesmo quando este indivíduo crescer, mesmo quando ele tiver condição de exercer o seu livre-arbítrio, mesmo quando ele exercer as suas escolhas, ele não se esquecerá deste caminho. Mesmo que ele se desvie, o esquecimento não acontecerá. Há uma diferença aqui. Ele pode estar em outros caminhos, ele pode ir por outros trilhos, mas esquecer dos ensinamentos dados por um pai cristão, esquecer dos ensinamentos dados por uma mãe cristã, por uma igreja que contribuiu para a sua base espiritual, social, emocional, ele não esquecerá. E aí sim, vemos à frente as novas oportunidades que o Senhor dá, e vemos também pessoas que se desviaram, mesmo tendo uma ótima base familiar, mas que voltaram para o Senhor, porque não esqueceram daquilo que lhes foi ensinado. Há uma diferença aqui no final, uma diferença de papéis no final deste versículo, que é muito importante.
para que não encham os pais, as mães, a igreja, os educadores, diretos ou indiretos, de sentimento de culpa. Puxa, eu fiz tudo. E humanamente falando, existem pessoas realmente que fazem tudo, famílias que fazem tudo. A diferença no papel, enquanto você é educador, enquanto você tem o ser menor, você tem a função, a responsabilidade, quem sabe até a obrigatoriedade, se é que essa palavra não é um tanto quanto forte, de educar, de ensinar e de manter a sua família nos caminhos do Senhor. E se a sua responsabilidade enquanto exercedor desse papel está sendo feita, louvado seja Deus, e as suas mãos estão limpas diante dele. Aí é o outro papel daquele que ouve os ensinamentos. O papel de acatar ou não, quando tiver a maturidade e a liberdade para escolher o caminho que lhe foi ensinado. Ou não. O papel do educador é ensinar. E não ensinar displicentemente. Ensinar, chamar. Manter alimentado com todas as faculdades e cotidianamente. E daquele que ensina é acatar, mesmo no exercício do seu livre-arbítrio, escolher o lado do Senhor. Que, aliás, é sempre a escolha mais inteligente. Somos famílias que vivemos um período muito difícil da história. Porém, não diferente de outros períodos tão difíceis, como o período de Abraão, como o período de Noé, como o período dos homens do Novo Testamento. O convite que Deus nos faz hoje é para relembrarmos os seus princípios, aquilo que Ele quer que tenhamos em mente para a nossa família. Que voltemos os nossos olhos para o caminho do Senhor e que permanecemos com a nossa família neste caminho. Não nos olvidando ou tratando com negligência a responsabilidade que temos como família de Deus, não somente internamente, mas para com a sociedade que está aí carecendo de famílias que temam o nome do Senhor, sejam luzes e propaguem a luz de Deus para que elas também conheçam e vivam essa mesma luz. Que o Senhor abençoe o seu lar, que ele seja um lar de bênção para os seus filhos, para as suas filhas, para os pais, para as mães, para aqueles que estão começando agora, para aqueles que já têm mais experiência. Que a presença de Deus seja constante, que haja busca do Espírito Santo e que Ele venha sempre ao seu lar. Vamos cantar uma oração que está no nosso inário, e agora neste inário mesmo.